Fala galera, mais uma super entrevista aqui, canal Boleiros na Rede, juntamente com a Rádio Bicuda FM, essa parceria, fazendo várias resenhas bacanas aqui. Vou apresentar os meus amigos que estão comigo nessa resenha e depois o nosso convidado, a nossa convidada. Miguel Brasil, tudo bem? Tudo, bom dia a todos. Bom dia. Já acordou, Miguel? Mais ou menos. Te levantaram cedo da cama hoje, tá certo. Carlos Henrique, e aí, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo em paz. Tudo em paz. E continua falando aquele negócio que tu falou há 2 anos atrás, 1 ano atrás. Segue o quê? Segue o líder. Continua brincando isso, né? Tá certo. Erasmo Romão, que não vai concordar com esse negócio aí. Tudo bem, Erasmo? Eu vou até ignorar isso aí. Olá, ouvintes da Rádio Bicuda, olá o pessoal aí, o pessoal que tá dormindo aí, que não tá funcionando. Agora a preparadora vai botar vocês para correr, vai funcionar já. Vamos ralar. E chegou aí com a gente, batendo um papo conosco, Jaqueline Correia, conhecida como Jaque. Se chamar de Jaqueline, ela atende também, que ela já disse. Um monte de gente chama ela de Jaqueline. Tudo bem, Jaqueline, com você? Bom dia. Tudo bem. Tivemos que acordar hoje cedo, mas vamos que vamos. A Jaqueline Correia, ela é preparadora física das categorias de base do Vasco, da parte feminina. E a gente vai estar trocando uma ideia aqui com ela aqui. Só vou começar fazendo 2 perguntas já. Primeiro, tivemos que acordar cedo hoje. Preparador físico geralmente acorda cedo, vai malhar, vai fazer aquele negócio todo. Para você não é difícil. Difícil é pro Miguel aqui, ó, novinho, tendo que acordar cedo, em época de estando em casa. Difícil é para ele. Friozinho lá, de frio lá em Porto Alegre, né? Tá lá em Porto Alegre, ele, ó. Ô, Jaque, fala pra nós aí como começou a tua carreira, Jaque. Então, eu comecei mesmo depois da faculdade, né? Na verdade, durante a faculdade mesmo, 3º período, foi quando eu ingressei mesmo no estágio dentro do futebol. Mas antes, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia que área que eu queria, se eu ia para... Eu já tinha certeza que era área de esporte, só não tinha certeza que seria mesmo futebol, porque eu também fui praticante de vôlei, então fui atleta de vôlei também. Joguei muitos anos na adolescência também, junto com o futebol. E aí, quando eu entrei no estágio, que eu visualizei realmente aquilo que era o futebol, que é ensinar, que eu amo, forma base que eu amo também, então foi a partir daí que eu comecei a trilhar dentro do futebol, dentro das escolinhas, dentro da base, e aí cheguei mais no Vasco agora com o feminino. É o primeiro clube que você está no Vasco, antes eram só escolinhas? Não, antes era escolinha, só que eu também passei por alguns clubes também aqui da cidade de onde eu moro, que é Juiz de Fora, em Minas Gerais. Então eu passei por alguns clubes também da cidade, como o Clube Bom Pastor, como Esporte Clube, Tupi Futebol Clube. Então eu passei por alguns clubes aqui também dentro da cidade, além de algumas franquias, como o Inter de Milão, a Escola Oficial do Flamengo, entre outras também. Então, assim, o bom da minha carreira é que eu tive várias vivências em vários locais diferentes, com todas as turmas. Trabalhei desde a iniciação, que é o Sub-3 e Sub-5, até o Sub-20, eu também trabalhei. Então, no âmbito masculino, não tinha trabalhado com o feminino antes, porque eu ainda estava dentro do processo de formação. Então, particularmente, gostei muito da área e aí eu fui trilhando dentro da carreira como profissional. Passar por Erasmo fazer uma pergunta pra você, mas antes, assim, o sotaque de mineiro, rapaz, não tem como esconder. Não dá nem pra falar de onde você era, que a gente Mineiro. Já sabia. Fala, Erasmo. Olha só, eu não percebi, eu tava pensando outra coisa aqui, rapaz. O preparador físico, né, o homem para ser bem admitido, ser bem sucedido na área, o cara tem que ser feio, tem que ser fortão, carrancudo, com aquela voz, né, de comando, né? Agora, para ser mulher, cara, tem que ser bonita, só isso. Mas a gente entrevistou a outra colega também, super elegante, super, né? Chega no treino, deve parar o treino. A Carla, e agora a Jaque. Olha só, eu não entendi isso, não sei se é um fator diferencial. Mas, Jaque, brincadeiras à parte, a gente... Só uma observação, era... Oi.
Os colegas homens que você entrevistou vão ficar chateados com isso. Vamos mesmo. Cada um com seus problemas, parceiro. Vai lá. Ô, Jaque, diz uma coisa. Preparação física do futebol, vou ver se você consegue me dar uma noção melhor pra gente. Nos outros esportes, as pessoas, os atletas treinam todos os dias. Vôlei mesmo, você já participou, o vôlei treina intensamente todos os dias. E o futebol, ele parece que ele não pode jogar. O vôlei pode jogar todos os dias, o basquete pode jogar todos os dias, mas o futebol não. Qual é a grande diferença da preparação física do futebol para os outros esportes como o vôlei e o basquete? Então, como eu já estive inserida no vôlei, ele é mais específico para o esporte. A gente tem os princípios de treinamento, né, vinculado à variação de treino. Então, a individualidade biológica, que é a individualidade do grupo, que nenhum atleta, ele é igual ao outro. E aí a gente parte do princípio da especificidade, da modalidade. Então, o que eu acredito é exatamente você saber qual âmbito você está. Por exemplo, no vôlei, o que tem de predominância? Muito pliometria, muito salto. A tomada de decisão tem que ser muito trabalhada, porque são muitas jogadas incertas. Você só tem 3 toques para definir a jogada. Então, isso já parte que é muito técnico. Vôlei, muito volume. Então, é muita técnica. A gente treinava técnica o tempo todo. Quando eu fui atleta, eu treinava 8 horas todos os dias, de segunda a sábado, fora das competições que eu jogava. O futebol já é um pouco diferente. Não é que você não possa treinar todos os dias, pode sim, mas o profissional tem que ter aquele controle de carga. Exatamente como o masculino e o feminino, ele tem que saber em que nível sua equipe está, em que processo de treinamento eu vou aplicar de acordo com as deficiências, ou seja, as fraquezas e as minhas coisas boas que a minha equipe tem para dar dentro, tanto na parte física, quanto na tática, psicológica, técnica, que também a gente tem que ressaltar. Então a gente tem que fazer uma análise mesmo dentro da equipe. E sobre a questão dos dias, quanto mais dias, melhor. Quanto mais dias eu treinar, mais eu vou conseguir distribuir os conteúdos, mais a minha equipe vai ficar preparada. A gente sabe que tem realidades, né, diferentes. Muitas equipes não treinam todo dia, não podem treinar todo dia ou não têm acesso a treinar todo dia. Então, isso acaba que a gente tem que distribuir de uma forma diferente. Então, vai muito do âmbito que a pessoa está trabalhando como um todo. Vai lá, Miguel. Tá. Eu fiz pra Carla também. Na sua opinião, qual o treino mais difícil que os atletas fazem? O treino mais difícil? Eu acredito que não tem um treino assim que seja difícil para as meninas, não. Se você, por exemplo, a gente sabe que em relação a alguns estímulos, né, colocando em questão de estímulos de tempo de prática, que não é só isso, né, que a gente coloca um pouquinho a demanda do futebol feminino, porque é diferente, né, em relação ao masculino, por conta da questão do tempo da modalidade, da prática da modalidade. Mas se a gente colocar alguns conceitos, as vivências que as atletas tiveram ao longo da vida. Então, vai desde o seu nascimento até a sua fase adulta, colocando um pouquinho de neurociência. Então, os estímulos da modalidade, ou seja, dentro do futebol, eles são um pouco diferentes dos meninos. Então, o que pode acarretar em sentido das suas vivências, de não ter, por exemplo, treinado antigamente, ingressado dentro da modalidade um pouco mais tarde, em relação ao período masculino. Então, eu acredito que a gente tem mais trabalhar, talvez, dentro do âmbito feminino, é a questão da coordenação motora, das habilidades motoras. Então, eu acredito que não é a coisa mais difícil, mas é uma coisa que se você já analisa a especificidade do teu grupo, e também da individualidade biológica das suas atletas, você já consegue ter um parâmetro do teu grupo do que trabalhar. Então, eu acredito que a coordenação motora seja algo que seria melhor para se trabalhar de uma forma, de um âmbito que tem uma deficiência a partir do seu tempo de modalidade, por exemplo. Mas não podemos falar que é só isso. Não podemos falar que porque sua vivência também dentro da escola,
Então, as vivências em si, só para contextualizar, as vivências elas são através de vários estímulos, né? Tanto no meio social, cultural, né? Que são os mais importantes, que a gente fala dos estímulos, é como a atleta vê, como a atleta recebe informação dentro da sua vida, da sua memória. Então, isso acarreta em muitas questões. Então, acredito que seja o treino que, assim, mais elas têm dificuldade, mas não que elas não possam realizar. O que o mais difícil era levantar da cama. Vai lá, Carlos Henrique. Também, né? Jaqueline, prazer falar contigo. Já é a segunda pessoa, a segunda mulher que a gente entrevista, né, na preparação física do futebol feminino. E o que me chamou a atenção é que a gente não via e não vê as mulheres tão ativamente participando do futebol masculino. Qual é o motivo que isso acontece? Por exemplo, a gente não vê uma preparadora física do futebol masculino sendo uma mulher. Isso acontece por quê? É o preconceito? É o desinteresse da mulher em trabalhar com os homens? Os clubes não abriam as portas? O que acontece nesse sentido? Eu vejo ainda como cultural. É a cultura do Brasil. Como eu posso dizer, alguns países são bem diferentes, né? Então a gente fala que é a cultura do ambiente brasileiro. Tanto que não tinha ingressado mulheres dentro do futebol, mesmo que seja feminino ou masculino, não existiam mulheres. E isso eu falo até da questão da minha formação. Tenho muito em relação ao preconceito, sim. Não podemos dizer que não tem. Tem por conta da questão da proibição, né, que a gente teve de jogar, então já começa em relação a isso. Então a proibição no passado histórico que nós tivemos em relação a isso, então isso atrasou muito a questão do símbolo, né? Por exemplo, o masculino ele é muito em questão de financeiro, você rende dinheiro para o clube, para a mídia. O feminino ainda não gerava, né, essa questão, ainda está em processo de desenvolvimento. Então, isso é até encarretado em profissionais, isso é importante ressaltar, que muitas ainda nunca imaginavam nem ser atletas profissionais e muito menos ingressar no futebol, sendo alguma parte da comissão no futebol. Então, acredito que dentro do masculino, como eu trabalhei, né, com as categorias de base, a gente tem algumas relações de preconceito, mas isso é muito cultural. Isso até na nossa fala, por exemplo, se a gente fala que nós não temos preconceito, mas às vezes as nossas falas acontecem. Por exemplo, você chegar numa falar, você está jogando igual mulher. Então, assim, algumas falas que a gente fala já mostra a cultura que a gente tem, já é enraizada. Isso a gente tenta mudar. E muitas atletas, às vezes atletas profissionais tentam ingressar, agora traz de uma maneira que eu digo, se você quer ingressar, você é possível, mas antigamente não era possível. Então, isso eu acho que vem evoluindo, vem crescendo, dentro até do masculino. Então, como eu trabalhei no masculino, eu acho que seria viável. Basta a pessoa querer. Lógico que a gente vai sofrer o primeiro impacto. A pessoa tem que saber que em algum momento, ela vai sofrer um impacto, no sentido da cultura. Então, eu acredito que a gente vai mudando esse cenário, sim. Tanto do masculino, quanto dentro do futebol feminino também. Ô, Carla, vamos lá. Falar de Vasco, né? Falar de coisa boa. Diz uma coisa, você, como é que assim, é incrível como os times cariocas não falam uma pontinha do futebol feminino. Para mim, o Vasco nem tinha futebol feminino, né? Por exemplo, como os outros clubes cariocas também não falam, não mencionam. A que se deve isso? Né? Por que não aparece ninguém nem falar uma linhazinha do futebol feminino no Rio de Janeiro? Então, sobre isso, na verdade não é nem só no Rio, né? Eu acredito que no Brasil, pelo que eu falei agora há pouco, a questão da cultura. O ano passado, a CBF, muitos times não tinham futebol feminino e veio a lei da obrigatoriedade. Ou seja, todas as equipes deveriam ter categorias profissionais, depois surgiu a categoria de base.
Então, o futebol feminino está numa crescente de cima para baixo, ou seja, ele só era do profissional e agora que surgiu a base. Não é como o masculino que vem a base para sanar o profissional. Então, o desenvolvimento ele é diferente. Então, eu acredito que com isso, muitos times abraçaram a causa, viram que de uma maneira que isso, por exemplo, que o feminino fosse também importante para o clube, que toda a totalidade é importante para o clube. Isso dentro do Rio de Janeiro isso vem mudando, as equipes vêm abraçando muito mais. O Vasco, ele sempre teve time feminino, não é falado, mas é um time muito bom, né? Antigamente, também com as estrelas como Marta, Formiga, Pretinha, todas jogavam aqui no Vasco, mas é a questão da cultura. Muitos não sabem que Marta jogou no Vasco. Então, será que eu poderia chegar e ter um símbolo dela, talvez no clube, para mostrar que ela esteve lá? Então, é algo assim, simbólico, que poderia talvez acontecer para que as pessoas vejam mais. Mas isso acontece não só com vocês, a torcida mesmo, algumas torcidas não sabem, né, essas questões. Mas isso a gente vem mudando, o clube nos apoia muito, muito, nos dá todo o apoio, está sempre com a gente. E eu acho isso muito importante, esse apoio do clube, dos profissionais que também tem dentro do masculino, são importantes para que a gente cresça junto também. E isso é muito importante para o futebol feminino. Então eu acredito que isso vem mudando cada vez mais, mas como para fechar essa ideia, é essa questão da cultura. A cultura ainda é enraizada. E isso é o que realmente a gente vem tentando mudar em relação a isso. Você já pensou em ser jogador de futebol? Sobre isso, já. Eu comecei jogando futebol aos meus 7 ou 8 anos. Não lembro muito bem a data, mas assim, os anos, mas eu acredito que seja isso. Comecei jogando como todas as jogadoras, né? Na rua, com os meninos, que não existiam escolinha. A gente nunca imaginava que chegar no âmbito que estamos hoje, né? De jogadoras que nunca imaginaram que poderia viver do futebol, muito mais ser jogadoras de futebol, pensando vestir camisas importantes, elas nunca imaginavam. Então isso está vindo de uma forma muito nova para todo mundo, para as atletas. Sobre isso, sim, eu cheguei a jogar estudantis e algumas competições como Brasileiros Sub-7, cheguei a jogar campo também, passar por alguns clubes também como experiência. Era boa de bola? Era. Ainda sou, não parei ainda não, ainda jogo uma... Aí, eu vou desafiar. Vou desafiar. Mas essas questões é importante porque como a gente não imaginava que esse cenário poderia acontecer um dia, de você ser atleta, então me planejei desde antes da faculdade e com a faculdade, estar dentro de uma comissão, estar no alto rendimento. Então, era o sonho de ser atleta com o sonho de comissão, mas era mais de comissão do que atleta, porque a gente não imaginava que ia chegar nesse âmbito. E quando chegou, eu me deparei com uma situação de decidir, vou ser atleta ou vou entrar na comissão? E foi quando eu fui racional e quis entrar na comissão, foi ano passado, foi antes do Vasco, eu recebi algumas propostas para jogar, e aí eu tive que me decidir, né? Foi a decisão mais difícil da minha vida, teoricamente, foi bem difícil. É como se mata um sonho de criança, mas você está vivendo outro sonho. É estar também trabalhando com a coisa com o que você gosta, com o que você ama. Então, eu acredito que isso, para mim, foi muito importante. Estar inserida no meio também da mesma forma. Tirando o Miguel, que é novinho, todos nós sabemos como é isso, né? Queria um dia ser um jogador só que aí tem que escolher para uma outra área, né? Um outro caminho. E qual é a linha que a Jaqueane segue? É aquela linha de preparadora física moderada, tranquila? Eu acho que não, mas tudo bem. Tranquila, aquela moderada, ou aquela tipo Carla Loureiro, sabe? Aquela linha dura, que ela que disse pra nós que é assim. Então qual é a linha que a Jaque segue? Ih, a Carla hein? Ela é uma grande amiga.
Eu acho que depende. Eu acho que, assim, tem uns momentos, né? Eu também sou bem séria em relação ao trabalho e em relação a AMPO, né? Acho que até fora também sou uma pessoa como a Carla também. Mas a gente tem uns momentos, né? Também de se interagir com o grupo. Tem os momentos que a gente faz o famoso para descontrair, né? Os rachões, né? Que aí eu também jogo. Então, isso acaba aproximando a gente com o grupo. Porque preparação física, ele não é simplesmente você controlar a carga do atleta. Você tem que saber o que a atleta faz no dia a dia, o que ela faz fora do clube. Você tem que estar interligada com o setor médico exatamente o tempo todo. Você tem que saber das atletas e ter feedback delas. Além de acarretar de um monte de coisas que pode acarretar no desempenho dela. Então, você praticamente tem que estar muito interagida com a atleta. Então, eu acredito que tem os seus âmbitos, né? De ser carrasca, teoricamente, assim. Deixa eu fazer uma Comer confidência. em cima do muro, mas vamos lá. Ô Erasmo, vai ter que ser a última rodada, hein? Última rodada, hein? Eu vou perguntar, não, é só um comentário. Tem atleta que falou assim, essa preparadora parece que não sai da TPM, sabe como é que é? A gente passa muito, tá? Eu vou te falar. Mas as atletas, enquanto isso, as atletas é como eu falei, a especificidade do grupo, da modalidade. O feminino tem isso, né? E como a gente sabe que nesse período a gente tem bombas hormonais, na verdade, dentro do feminino a gente tem muitas coisas que a gente tem que levar em conta em relação ao que o masculino não tem, que é a questão da maturação, a questão anatômica, a questão do ciclo menstrual, que você acabou de citar, que é importante para a gente saber no âmbito que a gente está, que isso é importante, que isso atrapalha no desempenho. Então, acredito que, assim, as atletas têm um receio de falar. Então, o que foi criado? Um questionário para que elas respondam, e elas já sabem isso, respondem para mim e eu já sei. E como a gente não controla o ciclo menstrual, que isso é algo novo também aqui, isso é algo no mundo, né? Depois da matéria do Chelsea, que saiu em relação ao artigo, não foi só o Chelsea não foi o primeiro equipe a fazer isso, o Brasil já fazia isso, já em algumas equipes. Então, como a gente não controla em relação ao que tem que ser em laboratório, essa questão do ciclo menstrual é importante a gente observar a atleta. Por exemplo, em relação à preparação física, a gente vai dar individualidade biológica. Como é que eu tiro uma atleta do jogo ou do treino? Eu vou tirar, por exemplo, como os ciclos, eles praticamente se convergem, então a minha equipe, geralmente os ciclos dela são muito próximos. Como que eu chego pro treinador e falo assim, ô treinador, essa semana a gente não vai treinar? Não tem como. Então a gente observa muito a atleta, tipo assim, o comportamento dela. Isso é importante a gente ter uma psicóloga, é importante a gente ter interação com a ginecologista também, porque tem meninas que, de vários casos, tem meninas que não levantam da cama. Então, em relação a isso, é um caso mais sério. A gente tem que saber em relação ao peso. Então, tem muitas questões que é importante, que é a especificidade do feminino, que é importante a gente saber. Então, dentro disso tudo, em qual âmbito eu estou, ou seja, aonde eu estou inserida. Então, eu acredito que essas coisas no futebol feminino, você tem que saber. Então, eu acredito que isso é importante. Imagina o time todo de TPM. Não dá. Se o treinador for homem, aí complica mais ainda. Vai lá, Carlos. Ô, Jaque, como é que está, você tocou aí no assunto base, como é que está a base do futebol feminino de uma maneira geral? Se você quiser falar só especificamente do Vasco, se você quiser traçar um cenário mais macro, né? Uhum. E uma pergunta que eu também fiz a Carla e fiz uma outra jogadora que nós entrevistamos, que como é que é a estrutura que o Vasco proporciona para o futebol feminino? Sim, sobre a base foi criada no ano passado, né, em 2019, com a CBF criando, além da categoria de ser profissional, que tem que ter o profissional, né, como obrigatório, eles também criaram a questão de ter bases. Então, foi criada 2 categorias, né, a 18 e a 16, né. Então, isso é importante, as meninas começaram a sonhar diferente, a vestir camisas, como eu disse, de peso, isso para elas de uma forma que nunca sonharam com isso. E em relação a isso,
muitas equipes abraçaram a ideia. A gente teve o brasileiro sub-18 no ano passado e tivemos o brasileiro também 16 e a Liga de Desenvolvimento, que teve até sub-14. Então é importante ressaltar que ainda é um processo de a longo prazo. A categoria de base ela vem a longo prazo, mas muitos clubes já abraçaram a ideia, estão investindo em estrutura, em atletas. Isso aí, muitas revelações que vão sanar a seleção brasileira, né? Nós temos, né, dentro do Vasco atletas da seleção brasileira 17, então isso cada vez mais meninos descobertos, talentos sendo descobertos em todo canto do Brasil. Então isso é importante a gente ter categoria de base para que a gente também, como a gente viu que a Marta citou em relação ao Brasil, a seleção feminina principal ela não tinha mudanças, ela não tinha renovações. Isso vem mudando aos poucos essa relação. Então a categoria de base veio para ajudar. Também é muito importante a gente saber ter uma formação, saber o que fazer, como fazer e por que fazer dentro do futebol feminino, dentro de um currículo de formação. Então isso vem de a longo prazo, né? E acredito que isso vem para mudar. Isso cada vez mais a gente tem profissionais se especializando dentro da área e como em categorias de base para o feminino, né? Então isso cada vez mais vem crescendo. E sobre a estrutura do Vasco, o Vasco nos dá uma estrutura muito boa. A gente não treina em São Januário, a gente treina em Zilco de Caxias. A estrutura é muito boa. Em relação à academia, a gente tem os melhores espaços, onde o masculino também usa, então a gente usa igual, a gente tem amplo, normal. A gente não tem algumas áreas multidisciplinares dentro do futebol feminino, mas elas são do clube, então eu posso interagir com elas o tempo todo. Em questão da nutricionista, ela não é do feminino, ela é do clube, mas está sempre com a gente. Em relação à físio também, antes de passar para a físio, ela passa por uma avaliação comigo. Então, tudo isso a gente tem à disposição dentro do feminino. E essa interação, né, do feminino, que faz parte da categoria de base do clube. E isso é importante ressaltar, que isso vem acarretado a muitas coisas boas, né? Mostrando, como eu disse, a interação, né, entre as comissões, entre o feminino e o masculino, que é muito importante. Essas competições que foram realizadas, né, no passado, elas foram organizadas todas pela CBF mesmo ou alguma outra liga, algum outro grupo que formaram? Assim? CBF? Foi para a CBF. A CBF vem fazendo o feminino crescer cada vez mais. Diego Neto também fazendo a CBF Social, que são exatamente oportunidade para as meninas jogarem, né, como um projeto, um festival, para que os clubes vão lá ver as meninas, vão times também para olhar as meninas de uma forma diferente. Isso aí é muito importante. O futebol feminino, a gente ter o apoio, não só da CBF, mas dos clubes, e também os profissionais, cada vez mais se juntando para o crescimento do futebol feminino. Eu acredito que o futebol feminino vai crescer de uma crescente muito boa também. E dentro da necessidade de profissionais cada vez mais capacitados para trabalhar com as meninas. E a Jaque jogadora, jogava de quê? Qual era essa função? Eu eu vim do futsal, né? Então eu jogava de futsal e no campo, fiquei jogando campo 2 anos, foi quando eu transferi para o campo mesmo. E eu jogava de volante e meio de construção. Então, para mim, foi assim, tudo que eu vivi quanto atleta de experiência foi muito bom. Ainda jogo, né, aqui quando eu posso, na verdade, agora quando pode, né, quando você quer. E ainda jogo aqui na cidade de Juiz de Fora ainda, não tenho uma equipe. Então, quando eu puder, quando eu posso, eu venho aqui. Eu fujo um pouquinho do Rio e venho para cá. E qual jogador que você mais se espelhava, que você gosta de ver o estilo de jogo, que você tentava fazer igual? Na verdade, pensando, eu sempre fui fã de Marta, né? Não tem como falar da figura que ela representa no futebol feminino. Não só ela, mas quanto outras, a garra de que ela viveu num âmbito que, como eu disse, da cultura. Então, ela rompeu várias barreiras para chegar onde ela chegou hoje, dentro de uma cultura machista na época. Ainda continua sendo pela questão cultural, mas isso vem mudando cada vez mais.
E isso vem mudando também pelo símbolo, né? Eu acredito que um símbolo, o país, isso vem visualizando. Por exemplo, se você vai numa loja comprar uma camisa do Neymar, por exemplo, você encontra. Mas será que você encontra uma camisa da marca para comprar? Fácil? Não. Então a gente fala do símbolo, do marketing. Isso vem mudando cada vez mais. A gente estava falando até a questão de uma chuteira para o futebol feminino, né? E foi criada uma chuteira para o futebol feminino. Uma semana passada foi criada, não é aqui do Brasil, é em outro país, para o futebol feminino em relação à anatomia de toda a estrutura que o feminino, que as meninas têm, né? Que as mulheres têm. Então foi criada. Isso vem buscando. Também tem a questão da TV, que as transmissões dos jogos são importantes, né? Para todo o âmbito, para que todo mundo veja também o futebol feminino como uma forma de símbolo também, não só o futebol masculino, né? Então isso vem mudando cada vez mais. Miguel, alguma pergunta, Miguel? Eu queria saber qual é o time de infância. Sonhos de infância? Eu acho que quanto todas as pessoas que amam jogar futebol, eu acho que meu sonho é ser atleta, né? O primeiro, né? Quando a gente tem o primeiro sonho. Mas depois que a gente vem trilhando também, e a gente vem criando outros âmbitos, eu acho que o que eu estou vivendo hoje não é o primeiro sonho como atleta quando eu era infância, mas o que eu estou vivendo dentro do âmbito feminino, dentro de uma comissão, dentro do futebol, é um sonho que eu também queria, que eu estou trilhando, na verdade. Então isso vem como um sonho também acarretado. Eu acho que quando você ama o futebol, quando você faz o que quer, que você deseja, eu acho que isso não fica, você não trabalha, é uma diversão para você. Então isso é muito importante, isso eu levo sempre. Então, pela questão que eu gosto mesmo. Então o meu sonho era trabalhar com futebol desde pequena. Já que eu acho que tenho uma impressão, né? Se eu estiver errado, você me corrige. O futebol feminino deu essa crescida desde mais ou menos do PAN de 2007 para cá, em função da seleção brasileira, das ótimas participações da seleção brasileira nas competições, principalmente Mundial, Olimpíada, e da Marta, né? E a formação de clube, ela ainda estava abaixo do ideal. Hoje, eu acredito que já esteja bem melhor. Porque sem isso, sem fomentar nos clubes, eu acho que o futebol feminino vai ficar só importante na época de seleção brasileira, né? E você acha que os clubes, eles estão imbuídos nesse projeto realmente porque acreditam no futebol feminino ou que são obrigados pela CBF? Eu acho que tem dois âmbitos. A maioria está incentivando, né, cada vez mais, inseriu mesmo o futebol feminino, tanto que muitos clubes fizeram a camisas do futebol feminino dentro da loja. Você chegava dentro de uma loja de um clube, você não tinha camisa de um futebol feminino. Então, agora os clubes têm essa relação da aproximação do futebol feminino profissional, do feminino profissional, vem cada vez mais. O clube está olhando de uma maneira, a gente tem um âmbito, ou seja, clubes, como a gente viu nos últimos meses, a relação da questão da pandemia mesmo, né? Escândalos em relação ao dinheiro que a CBF doou para que os clubes fizessem a questão de salário, pagasse o salário das meninas também como masculino, de uma forma de ajudar. Então, eu acredito que essas questões de denúncia de alguns dirigentes, né, não estarem à parte, que isso também é importante para as meninas. O futebol no Brasil tem vários âmbitos, né? Nem todos os clubes têm nem contrato em relação de trabalho. Tem alguns clubes que não têm contrato em relação a sua contrato de formação, teoricamente. Então isso vem mudando cada vez mais. É um cenário que vem mudando, profissionalizando, e isso os clubes vêm abraçando. A gente sabe que, teoricamente, não são todos que abraçam de uma forma consciente, né?
ainda estão vendo pelo âmbito da obrigatoriedade. Mas isso vem mudando. Os dirigentes vêm vendo de uma forma diferente, o clube vem vendo de uma forma diferente, e vendo que é uma modalidade também importante. Feminino e masculino não é diferença de gênero, é exatamente futebol, simplesmente. Legal. Miguelzinho, prepara uma aí que você já vai mandar mais uma pergunta para Carla. Carla, a gente tem um pessoal aqui no Face acompanhando a gente, né? O pessoal que está acompanhando pode perguntar mesmo. A Patrícia Ferraz fala o seguinte: oi, Miguel, curto muito suas entrevistas, eu já tenho um fã aqui do Miguel. E tem a Marta Assis. A Marta Assis é a amiga que acompanha a gente há muito tempo de Goleiros na Rede, né? E ela te manda uma pergunta aqui, segura aí, é contigo mesmo, Jaque. Como vocês lidam com o homossexualismo nos times? Eu acho que isso é um âmbito que já virou, e como a gente sabe, né? Isso vem cada vez mais. A gente fala do feminismo, né? A gente começa falando do feminismo. Isso vem de forma de preconceito. Pessoas, agora, não tanto agora em relação aos anos que a gente está, mas isso antigamente era feminismo. Mulher que joga futebol, ela é masculinizada. Ela não pode se arrumar para jogar, ela não pode se arrumar para estar no âmbito. Então isso é de uma forma de preconceito, né? Então eu acredito que o feminismo, isso vem mudando cada vez mais, né? Isso não só no Brasil, mas no mundo, essa questão do feminismo. Então é uma coisa que é natural. Eu acho que é uma coisa que não vou falar que é do esporte, porque isso não tem influência em relação de ser âmbito feminino ou masculino, futebol ou não. Eu acho que isso é escolha da pessoa, isso não é escolha do esporte. Acho que a gente não pode generalizar em questão do esporte. Eu acho que o esporte, ele vem de valores para toda a vida. Você não entra no futebol e você vê que isso é de uma forma, você precisa disso. Então isso é uma escolha que a pessoa tem. Então, mas isso ela não é discriminada por ser também. Ela vive dentro dos seus preceitos, dentro dos seus conceitos. Então essa questão do feminismo é algo importante a gente citar, porque é algo exatamente muito importante dentro da modalidade. Você joga futebol, mas isso não te torna menos mulher, menos feminina. Isso é só uma coisa que as pessoas falam, né? Mas isso não tem nada a ver com meio social e cultural, né? Exatamente. A visão que a gente tem é que a atleta de futebol, a mulher, ela tem que ser um molequinho, né? E essa é a visão que a gente passa, assim, tende a ter, né? A gente já entrevistou bastante pessoas do futebol feminino aqui, sobretudo esse ano, e assim, a gente pegou várias atletas altamente femininas, né? Caprichosas, né? Bem apresentadas. É uma figura feminina de fato, não significa que a atleta tem que parecer um homem, né? Ela é feminina, né? O futebol é feminino, né? Então, para a mulher também. Agora, a opção sexual é de cada um, a gente tem que respeitar e saber lidar com essas diferenças, né? Vai, Miguelzinho, tem uma pergunta para Jaque? Primeiramente, queria agradecer a Carla Ferreira, né? Queria agradecer pelo apoio e perguntar qual é a sua opinião, qual a melhor jogadora do futebol feminino atuando no Brasil. A gente tem muitas, né? A gente tem muitas jogadoras importantes no Brasil, mas eu continuo ficando com a Marta. Eu acho que a Marta é um símbolo para nós brasileiros e ela é importante. Eu falo não só como símbolo em relação ao futebol feminino, mas é uma das principais jogadoras que lutam para o futebol feminino, né? E do Brasil, a seleção, e também dentro do mundo, né? Um símbolo muito importante da gente vale ressaltar. É a nossa famosa rainha. Então, eu acredito que ela é uma das jogadoras, tem várias, muito importantes, que vem crescendo junto com a gente. Em relação ao âmbito feminino, tem muitas profissionais e jogadoras que vêm crescendo dentro das federações, né? As federações são algo importante também.
Então, acredito que, por exemplo, em relações de a gente ter relações com federações dentro do país, essa interação vai crescer mais ainda o futebol feminino. Já que essa pandemia veio atrapalhar aí o calendário do futebol masculino e, consequentemente, do futebol feminino, né? Mas, em linhas gerais, em condições normais, qual seria o calendário esse ano aí do futebol feminino, principalmente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro? Então, a gente não tem uma previsão, né? A gente iniciou o Campeonato Brasileiro profissional. A gente teve a primeira rodada da A2, né? Aqui no Brasil a gente tem duas divisões, as divisões da A1 e as divisões da A2. A A1 são as principais equipes, né? E a A2 são as equipes que subiram, que estão investindo agora, e algumas equipes que vêm tentando o acesso para o ano que vem. Só que com a pandemia, o campeonato da A1 já estava quase terminando, né? Faltava 10 rodadas ainda. E o campeonato da A2, a gente só teve a primeira rodada. Então, isso acarretou que toda a pré-temporada que a gente fez já não existe mais. Então, todo o âmbito que a gente fez antes da pandemia, isso não existe mais. Então, quando a gente voltar, a gente não sabe como é que se vai voltar ou quando voltar, se vai ter campeonato esse ano. Isso é muito de análise, né? Então, a gente vai ver como é que vai estar o cenário. Tem, sim, algumas coisas de cancelamento de campeonato, isso não só no feminino, mas no masculino também. Em relação à categoria de base, se vai ter, se não vai ter, isso no âmbito do futebol como um todo. E aí a gente precisa esperar, né? Como que vai ficar tudo isso. Já teve algumas particularidades de conversa de como talvez seria o campeonato, se seria série única, se seria grupo, como é que ficaria isso tudo. E a gente tem que ver, o tempo que a gente está sem treinar, né? Teoricamente, em contato com a bola, possivelmente com o campo, né? Nós do Vasco estamos fazendo treinamento online por videoconferência e desde o dia 16 de março, então a gente, até o momento, até hoje, a gente não parou, então a gente está treinando todos os dias praticamente, então elas não estão paradas, mas a gente não pode cobrar alto rendimento. Então, o que a gente faz? A gente faz trabalhos que sejam de manutenção do condicionamento delas, para que quando a gente volte, a gente não volte num pilar de férias, teoricamente. Que elas vão voltar como se estivessem em férias. A gente vai ter perda magra, a gente vai ter aumento do peso, possivelmente, talvez, em relação à quarentena. Então, existe muito abalos emocionais em relação ao condicionamento. Então, tem muitas questões que vai ser trabalhada, né? Que são de âmbito trabalhado. Então, eu acredito que isso, cada vez mais, vai dando desânimo, né? Por quê? Tem algumas atletas que a gente tem que cada vez trazer algo novo para ela. Trazer uma aula diferente, porque pra gente, nós profissionais, nós como um todo, já estamos um pouco sanados em questão do confinamento, imagina um atleta, né? Então, eu acho que a gente estar mais próximo do grupo, isso é muito importante, a gente conversar com a atleta, saber o dia a dia dela, estar com ela, isso é importante. Então, as videoconferências veio um pouco diferente, né? Foi muito novo para todos nós, né? Então, eu acho que isso vem cada vez mais mudar e isso tem a tendência das videoconferências ficar depois também da pandemia. Porque é um método diferente, né, de trabalho. Então, acredito que isso vem cada vez mais forte dentro do futebol. Muito bem, Jaque. O Robson não conseguiu retornar, deu problema lá com a conexão dele, não conseguiu, mas ele mandou umas perguntinhas aqui básicas para você. A gente tem um quadro chamado assistência, né? Assistência mesmo, né? Te dá o passe e você manda de primeira pro gol, né? E faz... E aí, por isso que eu falei que as perguntas é perigosa, porque a resposta tem que ser de bate-pronto, né? E a gente vai fazer umas assistências aqui com você. Vai ser tranquilo, tua habilidade de raciocínio é muito rápida, vai ser tranquilo. Então, assistência com Jaquiane Correia. Minha referência é? Marta. Um lugar especial para mim?
Lugar, pra mim, um campo de futebol. Tá bom. Rolou a bola, olhou para um lado, tocou para o outro, mas conseguiu. O estádio que mais gostei de ter ido? Tem vários. Vamos falar. O da minha casa, né? Que é o São Januário. São Januário, né? São Januário é um lugar histórico, né? O jogo mais marcante que assisti? Eu acho que é o jogo mais marcante que eu vivi, que foi a final do Campeonato Carioca, sub-18. Vasco e Fluminense. Legal. Meu prato preferido é? Lasanha? Uma delícia. Frango, carne? Também. Frango. Meu hobby é? Meu hobby, persistir. Eu amo persistir e eu tenho um hobby exatamente de buscar. Acho que isso seria algo importante. Super importante, né? Agora, Jaquene, um filme, uma série ou um livro que você possa indicar aí nesse período. A gente está muito em casa, né? Então, tem vários, né? Então, acho que série, eu assisto muitas, né? Em relação a séries, eu vejo muitos documentários, né? Em relação a, como é que eu posso dizer? Futebol, por exemplo. Futebol tá até no documentário, né? Então, eu vi a série do Barcelona, acho que seria importante todo mundo assistir. E também, essas séries são importantes para a gente ver o dia a dia também, né, do clube. Tem várias, né, mas essa é uma das. Em relação a livro é mais difícil, né, depende de que a pessoa gosta. Mas eu leio muito livro em relação ao futebol feminino, muito de treinamento, muito de formação, da questão do âmbito de formação, neurociência, psicologia. Acho que são detalhes de matérias, né, que são importantes para que a gente esteja dentro do âmbito, né? Então seria mais ou menos isso aí. Meu segundo esporte favorito? Esporte favorito? Futebol. Segundo, vôlei. Tá. Isso aí que o pessoal o pessoal do vôlei tem uma brincadeira com o futebol, né? Eles falam o seguinte, que o esporte mais popular do Brasil é o vôlei, né? Aí o pessoal, mas o futebol? O futebol é religião, né? Não vale. Mas beleza. Eles falam mesmo. O mais legal da minha profissão? Eu acho que o mais legal da minha profissão, além de fazer o que eu amo, é estar com as pessoas. Eu sou um tipo de pessoa que gosta muito de gestão de pessoas, conversar com pessoas, estar com pessoas. Formar atletas, para mim, é o mais importante. Então, eu acho que a formação, para mim, de um processo de desenvolvimento formativo do atleta como um todo, eu acho que é o que eu mais fico feliz. Imagina, você entregar um atleta melhor para outra categoria, é algo realizador. Então, acredito que ensinar, para mim, é algo mais importante do que eu vencer. Então, eu prefiro formar vencendo do que eu simplesmente vencer sem formar o atleta. E o pior da minha profissão? Pior. Eu acho que eu não tenho pior, não. Nunca pensei nisso, em questão de pior. Eu acredito que a gente vem mudando o cenário. Eu não vejo nada pior, não. Não vejo desigualdades, não vejo em relação ao que eu posso falar que é pior da profissão. Eu acho que a gente trabalha bastante, né, dentro do futebol. Mas eu acredito que pior não tem, não. O melhor jogador do mundo na atualidade, ou jogadora? Eu fico com Marta, feminino. Masculino eu fico com Messi. Sou fã não só o Messi, né? Mas o Messi, além de ser um símbolo, mas eu não vejo em relação ao símbolo, eu vejo em relação ao jogador. Não só ele, como outros também, né? Ele é um dos,
né? No mundo a gente não tem, como a Marta é uma das. Então, acredito que tem várias, né? Meu sonho é... Meu sonho... eu tenho vários, né? Opa. Mas eu Muito tenho... cada vez então. Não, vou contar todos, né? Mas um grande sonho meu, eu acredito que eu tenho vários sonhos, né? A gente, dentro do futebol, a gente quer buscar mais. Uma coisa que eu tenho dentro de mim é cada vez buscar mais profissionalismo, buscar mais crescer. Então, por isso que eu sempre vivo estudando, venho buscando mais ferramentas, meios para que acrescente na minha prática do dia a dia. Então, isso vem crescendo cada vez mais. Eu acho que um dos sonhos é evoluir mais. Então, por exemplo, eu tenho uma coisa em mim que, se eu começo a me acomodar com a minha prática diária, eu já tenho que mudar. Porque eu me sinto à vontade de fazer isso. Então, cada vez mais é buscar conhecimento, cada vez mais buscar coisas novas dentro da minha prática. Então, o meu sonho mesmo, ele é busca para ser um profissional melhor, diariamente comigo mesmo. Então, eu acho que isso seria uma coisa importante. Aí, Miguelzinho, tá escutando, né? Elas estão dando a dica, porque elas vão dominar o futebol, cara. Mas isso é muito legal. Todos os clubes deveriam... Acho que deveriam olhar um pouco mais, talvez, em relação ao feminino. Não é isso como um todo. Deveriam ver de uma forma que é importante para nós, que estamos inseridos na área, e que o futebol feminino é importante como um todo, para a formação também. Então, isso vem mudando cada vez mais, e eu acredito que todos os clubes deveriam olhar um pouco mais ao futebol feminino. E agora uma pergunta muito importante para a gente aqui. Vou indicar essa resenha para... Quem você indicaria para essa resenha assim com a gente? Eu vou indicar o próximo que vai vir aqui, que é do Vasco, que é o professor Próspero, que é um cara, um professor diário. O Próspero não vale porque ele já está marcado. Eu quero outra pessoa. Então, o Próspero vale. Você mesmo que indicou já? Foi. Ele é um dono, né? Que legal, então, que legal. O Próspero é um cara muito bom, né? Eu conheci ele na especialização de futebol que eu fiz em Viçosa. Uma grande referência diária também da minha vida e que motiva cada dia mais, né? Então, ele vai vir aqui também e falar um pouquinho do Vasco também pra gente. E aí, Miguel, gostou da entrevista? Gostou do bate-papo? Então deixa suas palavras aí para Jaque, aí, suas palavras finais. Tá, gostei muito do bate-papo, prazer por estar aqui entrevistando a Jaque e muito obrigado a todos. Eu que agradeço, Miguel, agradeço mesmo pelas perguntas, por estar aqui e depois quero saber um pouquinho mais, hein, em relação a você, hein? Tem sonho de ser jogador? Vamos pensar nisso aí. Mas agradeço mesmo pela entrevista, por estar com a gente aqui também. Miguelzinho, ela quer te botar para correr, para pagar umas flexões aí. Carlos, quais são as palavras finais aí? Já prazer falar contigo. Obrigado aí pela participação. Desejo a você aí todo sucesso aí na tua profissão, no futebol feminino. Desculpa, que o futebol feminino possa crescer cada vez mais no Brasil, né? Para que a gente possa desfrutar também, né, desta modalidade. Um forte abraço. Obrigado, tá, Carlos? Também pelas perguntas e também por essa questão do apoio, né? Que é importante cada vez mais as pessoas verem que é importante, o futebol feminino é importante como um todo, assim como o futebol masculino, né? Então, isso eu te agradeço demais também pelo convite de eu estar aqui também falando com vocês um pouco. Então, Jaque, pra gente foi maravilhoso, né? Um prazer lidar com pessoas inteligentes, pessoas que têm uma missão, né? A gente tem entrevistado pessoas do futebol feminino que vêm com essa missão de trazer o futebol feminino para cima, né? Para colocar
essa etapa, né? Esse tipo de futebol, né, que a gente fala muito futebol, o universo masculino, mas o feminino mal se fala, né? Então trazer essa modalidade para dar visualizações mesmo, né? Para a gente ver como importante é o futebol feminino, e você foi uma pessoa que assim esclareceu para a gente com muita categoria, né? Com muito conhecimento, muita segurança. Isso é muito importante. Está colaborando. Então a gente precisa muito de pessoas assim. Muito obrigado pelo seu tempo aqui, né, com a gente, né? Outras resenhas virão, né? Porque ficou voltando a pergunta, né? Miguelzinho fala muito, o Carlos fala muito, né? Ainda bem que o Robinho não veio. Mas a gente vai marcar outras resenhas, outras bate-papos aí. Sucesso, felicidade na carreira. Muito obrigado, querido. Eu que te agradeço a todos vocês por terem me convidado, fizeram um convite, para falar um pouquinho de futebol feminino, falar um pouquinho também de mim, das expectativas que eu tenho dentro da área também. E eu que agradeço mesmo pela oportunidade de estar aqui. Agradeço vocês muito. Então, pessoal da Rádio Bicuda FM, Boleiros na Rede, tivemos aqui nessa entrevista, nesse bate-papo muito bacana com a Jaquiane Correia, a preparadora física do Vasco da Gama. Né, o pessoal das redes sociais aí no Face, deixa as suas perguntas aí, dá o like, vai lá no YouTube, né, e se inscreve no nosso canal, compartilha, curte essa entrevista aí. Gente, estamos ficando por aqui. Um grande abraço, tá? Um bom dia para vocês. Se cuidem. Grande abraço. Valeu, Miguelzinho. Valeu, Carlos. Tchau, Carla. Tchau, Carla não. Tchau, aqui. Tchau.